Nosso assunto de hoje, estaremos falando sobre o problema da precipitação. Ser precipitado é realmente algo muito ruim na vida de uma pessoa precipitada, o que acontece, né? Nos conta a história de um casal que não tinham filhos e ajudavam muito num orfanato, contribuíam bastante com tempo e com dinheiro também. Um dia eles se engraçaram de uma criança muito bonita que havia chegado ali, menino lindo, esperto, né? E eles pediram para adotar aquela criança, mas antes eles queriam um tempo de adaptação para saber como aquela criança se comportaria com eles e eles com aquela criança e levar a criança para casa. A criança era uma doçura, respeitosa, obediente, né? Os dias foram passando e os laços foram aumentando, mas um determinado dia a dona da casa notou a falta de alguns biscoitos que ela tinha colocado numa sacola. Ela perguntou para o marido disse, não, eu não mexi, não tirei os biscoitos daí. E ela disse, nem eu. Bom, só somos nós três aqui, eu, você e o menino. Se não foi você e não fui eu, só pode ter sido o menino, né? E ficaram muito tristes com aquela situação. Chegaram com o menino e perguntaram, disse, não, eu não mexi no biscoito. Não mexi, mas só pode ter sido você. E passaram a noite pensando, e no dia seguinte retornaram com a criança para o orfanato. Não podiam ficar com uma criança que, infelizmente, não tinha bons gestos. E aquilo, naturalmente, era uma coisa que mexia muito com a família. Mas, na noite seguinte, quando o casal está deitado, eles observaram um certo barulho, um certo movimento na cozinha. E levantaram devagarzinho. E ainda deu tempo deles ver um rato que ia saindo de dentro da sacola, levando um biscoito. Quem jamais iria pensar que seria um rato em lugar de ser a criança que tinha levado os biscoitos? Ficaram numa situação deplorável, porque agora haviam acusado a criança, haviam devolvido a criança, e o estado deles agora ficou realmente deplorável. No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 29, nos declara o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Uma das coisas mais preciosas que podemos ter na nossa vida, dentre o fruto do Espírito, é a longanimidade. O que é a longanimidade? É justamente a paciência suficiente para saber pensar e repensar antes de tomar uma atitude. Porque uma atitude, depois de ser tomada, para voltar atrás não é brincadeira, não é fácil, a vergonha é grande. O que aconteceu com aquele casal foi justamente isto. Se precipitaram, não procuraram analisar com jeito, foram logo acusando a criança e, enfim, perderam a oportunidade brilhante de ter uma criança viva na sua casa. Mas diz aqui que o longânimo é grande em entendimento, mas o que de ânimo precipitado, este exalta a loucura. Exalta a loucura. Nós temos um amigo aqui em Campinas, dono de uma imobiliária, e naquela época do plano cruzado, quando o aluguel aumentava todo mês aumentava o aluguel e tinha que anunciar para o inquilino aquilo, era uma situação vexatória. Um dia chegou um inquilino ali, aquele inquilino não quis saber de nada, foi logo agredindo o dono daquela imobiliária, bateu na secretária, bateu nele e depois se sentou e disse, agora pode chamar a polícia. O elemento, quando é precipitado, ele faz coisas loucas, desatinosas, que ferem na realidade a dignidade humana. No livro de Provérbios,
no capítulo 29, versículo 20, declara: tem visto um homem precipitado no seu falar? Maior esperança há para um tolo, olha só, do que para ele. Há mais esperança para um tolo do que para um elemento precipitado que ele exalta a loucura. Nós precisamos, na realidade, como seres racionais, raciocinar as coisas antes de fazer, antes que isto aconteça. Na carta a Timóteo, no capítulo 5, o versículo São Paulo declara o seguinte, no versículo 22, até mesmo em questões de escolha, de seleção e outras coisas mais, até mesmo para o ministério. Diz aqui ele: a ninguém imponhais precipitadamente a mão, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Quando nós vamos escolher um candidato ao ministério, o apóstolo São Paulo nos mostra uma série de fatores que tem que ser observado antes desta escolha. Não pode ser neófito, tem que ser marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Não deve ser neófito. O que é neófito? É um novato. Você consagrar ou colocar no ministério uma pessoa novata que não tem experiência, que não tem conhecimento, ele vai fazer loucura mais adiante. Isto é um tipo de precipitação, porque depois que você consagra uma pessoa, você vai ter que se responsabilizar por ela. Então é preciso que tenhamos realmente a paciência para responder, para atender, para fazer, para depois não se arrepender e querer voltar atrás quando vai ser tarde demais. Quantos lares não têm sido desfeitos por causa de uma suspeita, porque o marido suspeitou da mulher, porque a mulher suspeitou do marido, porque o patrão suspeitou daquele empregado? A precipitação toma conta e você desfaz um lar, desfaz uma sociedade, desfaz uma amizade. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, declara-nos ainda: não te precipites com a tua boca. Abrir a boca para falar o que não deve, de maneira precipitada, você vai ferir a pessoa e você vai terminar se ferindo. Então não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus é sábio, Deus é santo, Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele sabe esperar o momento certo de agir. Você pode até pensar que Ele está em silêncio, mas Ele sabe o momento certo. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Você já viu que o homem que fala muito, ele só vive em encrenca? Ele só vive querendo se desculpar porque fala demais, fala o que não deve, é precipitado no falar, termina angustiando a sua alma e daqui a pouco cria inimizade para tudo quanto é lado. Irmão querido, nós precisamos ter a paciência suficiente para saber o momento certo de agir, para saber o momento preciso de fazer as coisas e não agir de maneira precipitadamente. Então seja paciente com a sua esposa, com seus filhos, com seu empregado, com seu patrão. Seja paciente. A paciência é um fruto do Espírito muito importante na vida de qualquer pessoa na face da terra. Então seja paciente em nome de Jesus. Amado Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter em nossa árvore da vida esse fruto chamado longanimidade, a paciência que exalta a sabedoria, que saibamos como tratar, como respeitar as pessoas. E ao abrir nossa boca, nunca venhamos abrir nossa boca para falar palavras degradantes, palavras que venham denegrir a imagem de uma pessoa, mas que nós possamos ter sempre palavras agradáveis, encontrar as virtudes nas pessoas. Isto também é uma virtude e é o que nós precisamos entender, que as pessoas têm seus defeitos, mas também têm as suas virtudes. Por isso, nos ajude, Senhor, em todo o tempo. Amém?
Vamos continuar orando e temos vários motivos para orar aqui nesta noite. E eu quero iniciar orando justamente por você, pela sua casa, pela sua família, tá? Amado Deus e Pai, toma este meu irmão na tua presença. Eu quero que a tua mão de poder esteja sobre a vida dele. Se temos entre nós aqui alguma pessoa que é precipitada, que sabe que tem esse defeito na vida, agora mesmo um toque da tua graça, para que esta pessoa veja nos outra virtude que pode ser explorada de uma maneira especial. Nos ensina a pensar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário antes de dar uma resposta ou tomar uma atitude. Abençoa meu irmão, dê a ele sabedoria, dê a ele este dom supremo, o dom da paciência, da longanimidade. Abençoa este pai, esta mãe, esta família. Abençoa, Senhor Jesus querido, nossa casa, nosso lar. Estamos vivendo momentos difíceis na vida. Hoje, quando já se propaga lockdown em muitos países do mundo, sinal de que a situação está muito longe de ser debelada ainda. Mas o teu poder e a tua graça possa vir de uma maneira especial sobre a face da terra, abençoando as nações e as pessoas que foram atingidas por este vírus. Senhor, dê a eles a recuperação devida, para que volte ao seio da sua família, para que volte ao convívio do lar, Senhor, e saia desse hospital, meu Deus. Ajuda este meu irmão, essa irmã, este teu servo, essa pessoa que precisa de um toque da saúde que pode ser levantada agora. Meu Deus, toma em tuas mãos, Pai, toma em tuas mãos. E eu te peço ainda pelos homens da terra, que o Senhor dê a eles sabedoria, que mostres a eles o caminho para debelar esta situação que está agraçando o mundo inteiro, Senhor, que está causando pavor e angústia entre as nações. Nós sabemos, meu Deus, que o final dos tempos serão caracterizados por essas coisas, mas tudo tem o seu devido tempo, Pai, tudo tem um momento preciso. Se o Senhor está despertando a humanidade, que a humanidade seja despertada para buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar o perdão que é em Cristo Jesus, para ter a certeza que ao partir aqui desta terra, possa alcançar as mansões celestiais. Toma essas pessoas em tuas mãos, meu Deus. E também te peço nesse momento pelas autoridades civis e eclesiásticas, Senhor. Homens e mulheres que o Senhor tem colocado na linha de frente desta nação e da tua igreja, Pai. Ajuda cada um, Pai, a prosseguir te glorificando e buscando a tua face, reconhecendo que tu és o Senhor dos senhores, que eles foram colocados ali pelo Senhor para fazer o bem em prol do seu semelhante, porque esta na realidade é a parte mais suprema, o amor a Deus e ao próximo. São esses mandamentos que resumem todos os demais. Por isso, venha sobre as autoridades e abençoa rica e poderosamente bem. Assim, meu Deus, continua conosco, abençoando o nosso trabalho, o nosso seminário sobre os sinais dos tempos, que estaremos começando no IBCamp nessa próxima segunda-feira. Os alunos e professores, Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a manter o distanciamento social, a manter o posicionamento, Senhor Deus, e confiar no Teu poder e na Tua graça. Continua abençoando os professores do Instituto Bíblico, os alunos que ali estão. Conceda-nos a Tua graça e a Tua bênção, Senhor. Fortalece a vida de cada professor e a nossa aqui na nossa casa, nosso lar, família, filhos e netos, nos sustenta pelo Teu grande poder, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém.